Queridos, graça e paz, mais uma vez nós estamos aqui a fim de glorificar o nome do Senhor, a fim de bendizê-lo, a fim de adorá-lo, de exaltá-lo. Ele único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a exaltação. Nós temos visto sobre atributos de Deus e hoje queremos ver sobre mais um atributo, a soberania de Deus. O nosso Deus, ele é soberano. Na verdade, nesses estudos, nesses vídeos sobre atributos de Deus, podemos afirmar que é a síntese de uma síntese, é o resumo de um resumo, né? É apenas um aperitivo sobre a soberania de Deus, ou digo, sobre os atributos de Deus. E hoje, a sua soberania. O Deus em que cremos, em que adoramos, o Deus das Escrituras, é um Deus soberano. E antes de lermos a palavra, de meditarmos, nós queremos orar com você, por você que está aí conectado neste vídeo. Oremos ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, porque em tempos difíceis, em tempos de pandemia, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, e o Senhor tem cuidado das nossas vidas, e nós te glorificamos, e nós te exaltamos, e nós te bendizemos, porque temos sobrevivido a tudo isso que nós temos enfrentado nesses dias difíceis. E nesse momento nós clamamos em favor de todos aqueles que estão conectados neste vídeo. Que o Senhor abençoe ao ouvir a tua voz, ao entendê-la, ao compreendê-la e ao ser abençoado por meio da tua palavra, pela tua palavra. Também, ó Pai, nós clamamos por aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, seja no leito de hospital ou seja na própria residência. O Senhor esteja visitando a cada um segundo a sua realidade e necessidade. O Senhor é o Deus que cura, Senhor que é o Deus de poder. Também clamamos por aqueles que sofrem angústias na alma, que o Senhor esteja consolando e confortando. Aqueles que estão com problemas emocionais, o Senhor tem o poder, todo o poder pertence ao Senhor criou o homem. Que o Senhor os visite também na mente, no coração, no emocional. Que o Senhor abençoe também as autoridades desse país, a começar pelos presidentes do Supremo, do Congresso Nacional e também do nosso país, e todas as autoridades investidas a níveis federais, estaduais, municipais. Que o Senhor esteja visitando e as abençoando. E agora, em teu nome, quando abrimos a tua palavra, queremos ouvir a tua voz, receber a tua ministração para a prática do nosso dia a dia. Te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós queremos ler aqui para a nossa reflexão o texto básico, Isaías 46, versículo 10, embora diversos textos serão citados, como sempre temos citado ao longo da reflexão. Isaías 46, 10 nos diz que desde o princípio anuncio, é o próprio Deus dizendo o que há de acontecer. Esse desde o princípio no hebraico é desde o começo, ou desde antes da fundação do mundo, da criação, de toda a criação, antes de tudo. Deus sempre já sabia e sempre já anunciou o que haveria de acontecer, inclusive o próprio fim da história da humanidade, o fim desse planeta. Deus já o determinou e já o conhece, já o anunciou há milênios. E prossegue o verso, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, isto é, aquelas que quando esse texto estava sendo escrita, elas ainda não haviam acontecido, e muitas ainda não aconteceram, como a volta, segunda vinda do Senhor Jesus, nosso Messias. E prossegue o Senhor dizendo, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E assim termina esse verso. De fato, a vontade do Senhor sempre foi, sempre será exercida, executada, pois não há quem possa impedi-lo de exercer
aquilo que for da sua vontade. A soberania de Deus é, na prática, o exercício da sua supremacia. Supremacia que foi o estudo anterior a este, né, gravado também nesse site. Deus, a soberania de Deus é infinitamente elevada, acima de todo indivíduo, acima de toda criatura, acima de todo ser humano. A soberania de Deus, pois Ele é antes de todas as coisas, durante todas as coisas, e o será o mesmo depois de todas as coisas. Ele é o Senhor, o Kyrios do grego, né? O Senhor, o dono, o possuidor, o proprietário, o autor dos céus e da terra. Ele é o Senhor de tudo que há nos céus, de tudo que há na terra, de tudo que há nas águas debaixo da terra. Ele é Senhor absoluto, Senhor dos céus e da terra, não sujeito a ninguém e não sujeito a nada. Portanto, como diz o próprio profeta Isaías, ou o próprio Deus no verso lido, tudo Ele faz como lhe apraz, como Ele quer. Tudo Ele faz segundo o conselho da sua própria vontade. Ninguém pode frustrar a Deus, ninguém pode impedir a Deus, ninguém pode sugerir-lhe nada. Ele faz todas as coisas conforme quer, do jeito que quer, quando quer. Deus é o único Deus. Os demais deuses, né, não são deuses. Os demais deuses têm boca, mas não falam, diz o salmista, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam. E quando porventura acontece proezas e às vezes até coisas cientificamente não explicáveis, produzidas por esses deuses, o apóstolo Paulo nos diz que, na verdade, as oferendas a estes ídolos são demônios que as recebem, e demônios não são deuses, eles também são criaturas. Deus criou todos os anjos, tanto os caídos como também os santos anjos. Portanto, são demônios que recebem as oferendas, e são eles que muitas vezes atendem, porque é o pai da mentira, Satanás, o príncipe deles, o enganador, que é um dos seus nomes. Quanto a Deus, Efésios 1, versículo 11, nos diz que Deus faz tudo quanto lhe apraz. Deus faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade. Ele mesmo se aconselha, Ele mesmo diz o que quer, o que não quer. Em Mateus capítulo 20, o versículo de número 15, nos diz a palavra do Senhor, ou o próprio Deus: porventura não posso eu fazer o que quero para com o que é meu? Afinal, Ele criou todas as coisas são suas, e portanto Ele faz tudo como Ele quer, do jeito que quer, quando quer, e para o fim que Ele quer. Esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus da Bíblia, um Deus que transcende a nossa lógica. Porventura pensavas que sou eu homem, ou que penso eu como homem? Ora, Deus não é como homem, Deus não pensa como homem, Deus não se enquadra na lógica de homem. A soberania de Deus é consolo para as nossas vidas, nós, servos do Senhor. A soberania de Deus é segurança para nós, servos do Senhor. Porque se esse Deus soberano é o nosso Deus, como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é conosco, a que temeremos? A soberania de Deus, todavia, é odiada pelos mundanos, porque é apavorizante saber que se tem aborrecido, se tem colocado na contramão de um Deus tão poderoso, tão tremendo como esse Deus. A soberania de Deus é deturpada pelos religiosos. Então, por nós, ela é amada, pelos mundanos, ela é odiada, detestada, e pelos religiosos, ela é desconhecida, ela é deturpada, porque os religiosos reconhecem um Deus criador dos céus e da terra, muitos deles. Reconhecem um Deus sustentador do universo, provedor do universo. Reconhecem um Deus que criou, um Deus que dizem reconhecer um Deus soberano. Mas não reconhecem um Deus assentado no trono, que faz tudo segundo lhe apraz, até mesmo aquilo que não é compreendido pela mente humana. Não reconhecem um Deus que é soberano nos seus corações, que governa as suas vidas.
que efetua em cada um o querer e o acontecer segundo o conselho da sua vontade, e conforme diz Provérbios, que direciona inclusive o pensamento e sentimento dos reis. O coração do rei é como um rio, Deus o direciona na direção em que o quer, isto é, Deus governa até mesmo os desejos e os direcionamentos dos governantes, ainda que muitos, como Nabucodonosor e tantos outros na Bíblia, pagãos, mas conduzidos ali nos seus querer, o próprio Faraó, inclusive, de acordo com a vontade de Deus. Os religiosos não querem reconhecer esse Deus absolutamente soberano nas mínimas coisas, até mesmo na existência de um vírus invisível aos olhos humanos e que traz tantos males para o ser humano. Deus que amam não é o Deus da Bíblia, não é um Deus Senhor de tudo e de todos, porque o religioso não quer na prática ser servo. O religioso quer poder dizer: eu tenho vontade própria, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu penso o que eu quero. Ele não quer ter um Deus que o controle, um Deus que seja de fato Kyrios, isto é, Senhor absoluto, dono dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e que lhe direciona em todos os passos, em todas as decisões, em todas as medidas. Quer ser livre, independente, não ser servo. Acontece que quando o homem não se torna servo de Deus, ele se torna servo de si mesmo, se torna servo de pecado, sujeito à escravidão do maligno. Dizem: eu me governo, eu me controlo. É o eu. Tem vontade própria. O servo de Deus, se é servo, não tem vontade própria. A vontade do servo é satisfazer a vontade do seu Senhor. Portanto, não são capazes de amar o inimigo, de abençoar os que eles perseguem. Não são capazes de levar desaforo para casa. Não são capazes de arrancar a mágoa do coração. E quem não perdoa, perdoados também não são. O Salmo 135, versículo 6, nos diz que o Senhor faz tudo como lhe agrada nos céus, na terra e nos mares e nas águas debaixo da terra. Esse é o Senhor das Escrituras, o Deus da Bíblia, que governa a imensidão e a imensurável vastidão e até mesmo a infinita vastidão do universo, mas que também governa nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. O Deus da Bíblia é o mesmo que endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo de Israel sair do Egito. E Faraó ia deixar o povo sair, mas Deus endurecia o coração. E agora, com o coração endurecido, ele não deixava o povo sair. E não deixando o povo sair, Deus mesmo colocou a responsabilidade desse endurecimento sobre ele. E Deus então o condenava e o castigava com mais uma praga, até a derradeira praga, e até a morte dos egípcios ali no Mar Vermelho, quando Deus abriu o Mar Vermelho. E o povo de Israel a pés enxutos passaram, mas quando ingressaram os egípcios ali atrás, marchando atrás, as águas se fecharam e todos eles foram mortos. Mas fora Deus que endureceu o coração dele, de Faraó, para não deixar o povo ir. E no momento em que quisera que o povo fosse, não só amoleceu o coração de Faraó, mas também amoleceu o coração dos egípcios, de sorte que os israelitas pediram-lhes presentes, e muitos presentes foram dados pelas famílias dos israelitas, e os dispensaram em paz. Mas assim que o povo saíra, Deus, na sua soberania, endureceu novamente o coração de Faraó, para castigá-lo agora com a último e derradeiro castigo. E a derrota ali do poderoso exército egípcio, propósito de Deus que era desde o início em derrotá-los. Esse Deus não é compreensível pelos religiosos, esse Deus não é aceito da forma que o é pelos religiosos. Esse é o Deus da Bíblia. Ele direciona os governos, ele endurece, como endureceu a Faraó, e ele mesmo os castiga, os governos que ele mesmo endureceu pelas atitudes de coração endurecido. Talvez alguém possa dizer, ou aquele que não é servo do Senhor e não o entende, então é capaz de dizer: mas isso é errado, Deus não poderia fazer isso. Ora, então diga isto a ele, porque ele faz tudo como quer, quando quer, do jeito que quer e para o fim que ele quiser. A soberania de Deus
Todavia, não conflita com a responsabilidade humana, porque o homem só tem responsabilidade, como o faraó tinha responsabilidade pelos seus atos, mas só tem responsabilidade porque Deus colocou responsabilidade sobre o homem, porque Deus diz que ele é responsável, senão não seria responsável. Mas Deus é Deus, não age, não anda na lógica humana, como muitas vezes queremos assim entendê-lo dentro da nossa lógica. Ele é Deus, Deus de fato, completamente soberano, soberano, soberano. A soberania de Deus, portanto, não conflita, porque com a responsabilidade humana, porque a responsabilidade humana flui da soberania de Deus. Só é responsabilidade porque Deus arrumou e deu essa responsabilidade para o homem. Ele é também o autor da nossa responsabilidade. O Deus soberano não está sujeito a lei alguma. Ele é acima da lei, ele criou todas as coisas, inclusive as próprias leis. Portanto, tudo que ele faz é certo, porque ele pode fazer o que bem querer. Só ele é Deus e ninguém mais além dele é Deus. Tudo que Deus faz é santo, porque ele é santo. Em Isaías 45, versículo 9, nos diz a palavra do Senhor assim, Isaías 45, 9: ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre os cacos. Observe bem que Deus é o oleiro, nós somos caco de barro. Que direito tem o caco de barro questionar ao oleiro que o fez, e o oleiro que aprove quebrá-lo? Prossegue o verso: acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma: que fazes? Ou tua mão não tem alça? Ou tua mão não tem alça? Porventura o vaso responde ao oleiro que o formou, que o criou? E no caso de Deus, ele criou o barro, criou tudo. Ele nos criou tudo que há, criou tudo do nada. A menor molécula do universo foi Deus que criou, como o maior planeta, o maior satélite, seja lá o que for, milhões de vezes maior que o planeta Terra, esse universo. É Deus também que o criou. Deus é acima de tudo e de todos. Ele é o oleiro de todo o universo. Assim, a harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, porque para Deus não há limites. Já para a soberania de Deus, enquanto para a liberdade humana, enquanto para a responsabilidade humana, que é limitada, já para a soberania de Deus não há limites. Para a soberania de Deus não há fim, ela é ilimitada, porque Ele mesmo é Deus, o único Deus. Ele é o oleiro, conforme ele diz em Provérbios 16, versículo 4, porque ele fez o perverso para o dia da sua desgraça, ele criou o perverso para o dia da sua condenação, para o dia do seu inferno, para o dia da sua justiça sobre esse perverso, quando ele, Deus, se glorificará em si mesmo, derramando a sua ira sobre a perversidade, como também nos criou para a vida eterna. 1 João 5,3 nos diz: examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Mas lá, 1 João 5,3 vai nos dizer que todas essas coisas foram escritas para que nós soubéssemos que temos a vida eterna em Cristo Jesus, nós que somos seus servos. Por isso vale a pena ser servo de Deus. Embora o perverso e o religioso não quer de fato viver como servo, acabando-se servo do mal, servo do erro, servo do pecado. Romanos 9 nos mostra claramente, fala sobre a soberania de Deus como oleiro, criando o vaso de ira e criando também o vaso de graça, que somos nós, servos do Senhor, vaso de graça, mas os perversos, vaso de ira para o dia da condenação. Romanos 9, versículo 18, diz: Deus, acerca de Deus, a misericórdia de Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem Ele quer, para a condenação desse, a quem Ele quer, e condena, Ele mesmo condena aquele que Ele endureceu, como exemplificamos com o texto acerca de Faraó. E você,
dirá a Deus: ah, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, ou isso não é certo, ou isso não convém? Você que vai querer dizer que há limites para Deus? Acaso você, vaso, pode questionar o oleiro que o criou? Ou dizer que ele está errado? Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós cultuamos. E quando estamos no momento de culto, estamos num relacionamento direto entre nós, criatura, e Deus, onde Ele se intervém, onde Ele fala conosco, que nós ouvimos, onde nós falamos e Ele ouve. É um momento, conforme disse João Calvino, o reformador João Calvino, é um momento místico, é um momento de relacionamento e de interação entre criatura e Criador. Por isso fazemos com temor e tremor. E o nosso culto é racional. Nós cultuamos consciente do que estamos fazendo nesse relacionamento, nesse intercâmbio com Deus. É para nós grande privilégio, ao ponto que o salmista chegou a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é a alegria de poder nos portar na presença de Deus em adoração. Às vezes fico olhando em algum programa de televisão, quando alguém fã de uma determinada pessoa famosa, e essa pessoa famosa, de forma de surpresa, aparece ali na presença daquele fã, e aquele fã fica emocionado e chora, porque está na presença de alguém que ele admira muito, de alguém do qual ele é fã. Mas e nós? Embora o culto seja racional, e é racional, é consciente, a própria Bíblia nos fala isso: apresentei os vossos corpos por sacrifício. Sacrifício no Antigo Testamento, essa palavra, né, tem a ideia ali ainda, né, de adoração, de culto vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é racional, todavia. Não tem como estar na presença de Deus, que não é nenhuma pessoa, simplesmente são os fãs, mas é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Criador, é o nosso provedor, é o nosso amparo, é o nosso primeiro amor. Não tem como estar nos relacionando com Ele e não sentirmos nada. O salmista sentia só de saber que ia para a adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos. Como estar na presença desse Deus e não sentir alegria, e não sentir júbilo, e não sentir emoção? Sim, o culto é racional, mas também nos emocionamos no momento da adoração, porque estamos na presença do Todo-Poderoso, Deus soberano, soberano em todo o universo, visível e invisível, Criador, sustentador, provedor de todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória eternamente. Amém, amém. E se você porventura não tem sentido esse prazer, essa alegria de estar na presença do Senhor, ou não tem conhecido ou reconhecido esse Deus das Escrituras, em nome do Senhor Jesus lhe digo, neste momento, neste vídeo, nessa conclusão, renda-se ao Senhor e se entregue, não 70%, 80%, 90%, mas busque-o em primeiro lugar, porque se o Deus soberano, o único Deus vivo e verdadeiro, estiver com você e sobre você, você tem tudo que você precisa. Deus é poderoso. Glórias ao nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Pai querido, que nós possamos cada dia mais nos relacionar mais e mais contigo, te amar mais e mais, e nos entregar ao Senhor mais e mais, para a honra e a glória do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém.